Te alerto, bem te desperto, pega na Bíblia, bora vencer. E no princípio era a palavra, tava com Deus, a palavra era Deus. Não me diz nada, escuta tua brada, tá na palavra que você venceu. Seja otimista, entra na luz. Olá mulher de Deus, olá homem de Deus, seja bem-vindo ao meu canal e sem mais demora eu vou diretamente ao assunto. O assunto é bastante importante e eu vou explicar o porquê da perseverança, não só na vida, mas principalmente na vida com Deus. Porque está escrito na Bíblia, quem perseverar até o fim, esse será salvo. Mas eu vou mais a fundo. Eu vou começar por falar das lutas que nós enfrentamos todos os santos dias. E digo o seguinte, a luta já tem um fim. O final da luta, de todas as lutas que nós enfrentamos, já está determinado, já foi determinado por Deus. Porém, o final dessa luta será o dia em que Deus decidiu, o dia que Deus determinou que será o último dia nosso aqui na Terra. Este será o final de todas as lutas que nós enfrentamos. Porque já não estaremos na Terra, mas estaremos ou com Deus ou no inferno. Aí já não temos luta nenhuma. Mas eu quero dizer o seguinte, e lamento dar essa notícia. Se pensamos que por entregar a nossa vida a Jesus Cristo, a Deus, estaremos longe das lutas, do deserto e das perseguições, estamos muito enganados. Estamos muito enganados mesmo. Pois a Bíblia diz o seguinte, em Salmos 51, versículo 17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás. Ó Deus. O que eu quero dizer com isso? O que eu pude perceber com isso? É que raramente nós encontramos um homem no seu sucesso com um coração quebrantado. Por quê? Por ser um momento de alegria, por ser um momento de euforia, por ser um momento de satisfação pela vitória conquistada. Então, muitas das vezes, mas eu posso dizer poucas das vezes, Deus vai permitir que nós sejamos derrotados. Porque Ele sabe que quando nós ou sejamos derrotados, ou muitas das vezes enfrentemos lutas, desertos que nós, pelo nosso próprio conhecimento, chegamos a pensar que não somos capazes de enfrentar. Mas a verdade é que Deus às vezes permite esse tipo de situações, porque Ele sabe que é nesse momento que nós o buscaremos de corpo e alma. Nesse exato momento nós entenderemos que não é da nossa força. Nós entenderemos que não é com o nosso pensamento, que precisamos realmente de uma ajuda de Deus. É como acontece quando nós estamos em situações que nós percebemos que precisamos ouvir outras pessoas, precisamos de uma outra visão. O mesmo acontece na vida real, o mesmo é com Deus. Então quero dizer o seguinte, as lutas não terminarão e muitas das vezes nós enfrentaremos lutas para nos conectar mais a Deus. Ok? Eu vou continuar. Então eu acredito, e o Senhor Jesus fala o seguinte em Mateus capítulo 24, versículo 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aqui entra o tema. Perseverar. Aquele que ficar até o fim será salvo. Porque nos últimos tempos, esta passagem, Jesus fala sobre os últimos tempos. Nos últimos tempos, e é o que já tem acontecido, o pecado só se tem multiplicado e o amor de muitos já se tem esfriado. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas está claro, não está denilhado na Bíblia, mas é claro que perseverar até o fim é agradecer a Deus pela vida até a nossa morte, honrar a Deus com as nossas decisões até a nossa morte, buscar a Deus nas nossas orações até a nossa morte, seguir o caminho de Deus até a nossa morte, dar o nosso melhor para agradar a Deus
até a nossa morte. E assim nós perseveraremos até o fim. Então a luta é contínua. A luta é contínua. Não será algo, entrei numa luta, saí da luta e acabou. Não, a luta é contínua. Vou dar um breve testemunho. Quando eu fumava, sempre que eu fumava, eu falava dentro de mim, ou seja, eu fumava, mas eu sabia que mais tarde ou mais cedo eu ia deixar de fumar. Porque eu me motivava todos os santos dias, sempre que eu acordava me motivava, você vai deixar de fumar, eu vou deixar de fumar, eu vou deixar de fumar. Sempre que eu me deparava ao espelho, sozinho no quarto, eu falava, vou deixar de fumar. Então, eu acredito que Deus olhou para essa situação e agiu. Mas não era só por aí, não foi só por aí. Porque apesar de eu dizer para mim mesmo que eu vou deixar de fumar, era necessário eu deixar de fumar. Ou seja, era necessário eu agir. E mediante a essa minha atitude, essa minha decisão, situações, convites até hoje têm acontecido. Eu sou convidado várias vezes para estar em ambientes com pessoas que ainda fumam, para estar em sítios em que o fumo parece ser algo normal. Mas eu digo não, não vou, eu simplesmente não apareço, porque eu não quero isso. Isso é uma luta que eu enfrento todos os santos dias, que eu enfrento sempre que eu recebo convite, que eu enfrento sempre que eu estou ou me encontro com pessoas que praticam a tal ação. Então a luta é contínua, eu tenho que estar sempre a negar, porque esta é a luta. E na verdade é que Deus conhece a nossa capacidade. Se nós entramos numa luta, se enfrentamos uma dificuldade, é porque no fundo Deus sabe que nós somos capazes. Deus não me dá um fardo mais pesado do que nós próprios podemos aguentar. Então a tua luta é uma luta, claro. Ninguém entra numa luta e pensa que está no paraíso ou está a viver um mar de rosas. Não, é uma luta. Tem alguém que quer destruir a tua vida e tu tens que revidar a isso através das orações, agradando a Deus com as tuas decisões, fazendo o que é certo, ok? E eu tenho uma certeza, aliás, nós temos uma certeza, e a certeza é essa. Em Romanos capítulo 8, versículo 31, diz o seguinte: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Claramente, ninguém. Porque ninguém está acima de Deus e ninguém faz frente a Deus. Temos ainda uma outra certeza, que é no mesmo capítulo, no versículo 34. Quem nos condenará então? Ninguém. Pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. A morte de Jesus Cristo na cruz é a certeza da nossa vitória. A sua morte na cruz, o seu sacrifício, é a certeza de que mesmo perdendo muitas das vezes, nós somos mais do que vencedores, na derrota como na vitória. Porque aquele que sacrificou a sua vida por nós venceu o mundo. E digo o seguinte, uma prova: o nome de Jesus Cristo é perseguido até hoje, anos e anos depois da sua morte carnal. Ele está vivo aqui em nós, nesse exato momento, em espírito. Mas anos e anos depois da sua morte carnal, o nome de Jesus ainda é perseguido. Porém, nós vencemos este mundo pelo nome de Jesus Cristo. Então, como meu conselho final, eu digo: as batalhas, desertos, lutas não têm fim. Não têm fim. E se Deus permite que surjam nas nossas vidas, é porque Ele sabe que nós somos capazes. Porque a batalha é sempre um campo. O deserto é um campo em que nós nos preparamos para o que Deus tem preparado para cada um de nós. Então não sinta medo de entrar numa luta. Não sinta medo se já estás numa luta. Deus já venceu por ti. Nós só precisamos agir.
ok? Agir confiando naquele que morreu por nós, que é Jesus Cristo, ok? Então eu dou por fim a este vídeo. Vamos perseverar até o fim para termos uma vida com abundância e sermos salvos. Compartilha o vídeo com o máximo de pessoas que tu puderes. Eu agradeço muito e se és novo no canal, inscreva-te. Uma boa semana para ti.